Filosofia e Cotidiano em Pauta, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Que possibilidade de expressar-se, de crescer, vem tendo a minha curiosidade. Creio que uma das qualidades essenciais que a autoridade docente democrática deve revelar em suas relações com as liberdades dos alunos é a segurança em si mesma. É a segurança que se expressa na firmeza com que atua, com que decide, com que respeita as liberdades, com que discute suas próprias posições, com que aceita rever-se. Segura de si, a autoridade não necessita de a cada instante fazer o discurso sobre sua existência, sobre si mesma. Não precisa perguntar a ninguém certa de sua legitimidade, se sabe com quem está falando. Segura de si, ela é porque tem autoridade, porque a exerce com indiscutível sabedoria. Boa noite, eu sou Jean Gaspar e está começando mais um Filosofia no Cotidiano, um programa que discute fatos do cotidiano por meio de reflexões filosóficas. Boa noite, eu sou Henry de Carvalho e esse é Filosofia no Cotidiano, um programa que busca trazer o diálogo filosófico que há muito deixou de ser praticado, permitindo que as diferentes linhas do pensamento filosófico elevem-se no sentido de buscar resolver conscientemente problemas postos na cotidianidade e em proveito da vida humana. No decorrer do programa, o músico concertista William Gomes ilustra ao som do violão as temáticas a serem discutidas, fazendo um comentário estético sobre as músicas por ele executadas. Filosofia no Cotidiano vai ao ar sempre aos domingos das 21 às 22 horas, com reprise na terça-feira das 20 às 21 horas. Nesta semana você acompanha mais um diálogo acerca do tema de nosso novo ciclo, Educação, o papel do Estado e o papel da família. Esta semana com o foco no papel do Estado e a emancipação. A relevância do tema desta noite encontra-se na acomodação dos recursos disponíveis pelo Estado em face da educação. O Estado como forma abstrata, que não constitui na concreticidade da vida uma posição definitivamente resolutiva para os problemas da sociedade civil, deve ser questionado com relação ao seu papel na educação do cidadão. Discutir os interesses do Estado com relação à educação se faz urgente e relevante diante do rebaixamento espiritual que vivenciamos na atualidade. A reflexão na noite de hoje gira em torno do pensamento de Marx, que mesmo não tendo um tratado especificamente voltado para a educação, ele nos propõe a educação como um importante elemento social para combater a alienação e a desumanização. Desta forma, o indivíduo não deve se submeter apenas aos cursos e escolas com tendências profissionalizantes, que nos dias de hoje são amplamente divulgadas pelas escolas públicas e privadas. Para Marx, a educação deve ser ao mesmo tempo intelectual, física e técnica, ou seja, a educação deve ser unilateral para que possa dar ao indivíduo mecanismos para formar uma consciência crítica e assim emancipar-se como cidadão. Porém, em uma sociedade que exige do indivíduo a formação técnica, ou seja, que o indivíduo conheça apenas o suficiente para cumprir uma função e não desenvolver realmente as suas potencialidades. Cria-se assim um abismo entre cumprir uma função no quadro social e desenvolver as potencialidades humanas. Desta problemática, entre outras, é que iremos refletir na noite de hoje. E no próximo bloco, iniciaremos as discussões acerca do tema proposto. Este programa tem a colaboração de DAF Soluções Digitais e de Franco Baixoa Móveis. Filosofia no Cotidiano volta já. Não saia daí.
está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henri de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesta noite, num diálogo acerca do tema educação, o papel do Estado e o papel da família. Bom, Henri, você poderia então nos introduzir na questão da noite de hoje, sobre essa questão, educação e a emancipação? A ideia de discutir o papel da educação para a emancipação já é relevante, né, no sentido de que hoje em dia nós temos a educação como elemento de consumo, né, ou de preparação para o indivíduo para o mercado de trabalho. E a gente esquece do que é o fundamental, o que é essencial no papel da educação. Então, primeira coisa, né, que para o entendimento imediato, né, então aí acerca dos problemas que atingem diretamente aos interesses da sociedade moderna, sobretudo a brasileira, né, em relação à educação, né, cabe iniciar a temática discutindo claramente, Jean, a educação, que a educação não é simplesmente necessidade do homem, né? Mas ela é condição primeira para a sua emancipação. Ou seja, isso quer dizer que a necessidade está relacionada com a natureza em si, com o aspecto físico, né? E a educação, né, ela, de uma outra parte, ela é a exteriorização da vontade do homem, né, enquanto ser genérico. Ou seja, a educação ela não é uma necessidade, entenda, no seu sentido imediatamente físico, mas ela é uma necessidade a partir que ela é fruto da vontade do homem. Ela atende diretamente aos interesses do espírito do homem, compreendeu? Da sua consciência, da formação de sua consciência. Então, nesse sentido, a educação ela é fundamental para o próprio processo de humanização do indivíduo. Sim, então tem uma diferença entre a questão que você colocou, a questão física do homem, a necessidade física, Sim. que no caso é comer, beber, andar, enfim, são algumas necessidades. E a necessidade do homem é se humanizar no mundo, e para isso seria utilizada a educação? Exatamente. É esse o caminho? Porque nós pensamos, discute-se muito a liberdade, né? De que nós temos hoje uma vida de liberdade, de que a democracia traria a liberdade e tal, e ninguém discute de fato qual é a condição para a emancipação humana. Como é que essa liberdade seria possível? Então, a liberdade, nesse sentido, ela deve ser entendida como essencialidade humana, né? E por seu exercício, é elemento identificador do gênero e apresenta-se como condição de quem dispõe dos meios para alcançar dadas finalidades. Então, assim, quem tem os meios para a sua autoprodução de forma consciente está mais próximo da emancipação do que qualquer outro. A educação hoje, quando você, por exemplo, quando ela é voltada para o ensino técnico, estritamente técnico,
por exemplo, é claro que ela vai possibilitar, no modo de produção nosso, a vida do indivíduo. Mas ela não leva a uma condição consciente de sua autoprodução, porque esse indivíduo terá de alienar o seu trabalho em favor daquele que dispõe do meio de produção da vida. E vai ter uma, não sei, também vai ter uma, dentro desse conceito técnico, onde a pessoa se prepara somente para ser gestor financeiro, gestor técnico, não sei lá das quantas, né? Uhum. Quantos possíveis cursos há hoje. Eu acho que também torna o ser humano limite. Uhum. Limita ele. Ele não Claro. além dessas condições. Ele nunca vai se completar. Ele nunca vai ser um ser humano completo. Né? Ele vai ser sempre fragmentado. E isso depois nós podemos retomar com relação à atomização do ser, Ok. né? do indivíduo, porque aí há uma redução tanto do trabalho como do indivíduo. Né? E isso, veja, isso como elemento dado pela própria educação. Quer dizer, o camarada ele é educado para tal, mas a gente chega lá. Então, quer dizer, retomando a ideia da liberdade, né, da emancipação, que a finalidade da educação, que as finalidades colocadas pela educação, né, primeiro entendida aí como essencialidade humana, depois como algo que vai identificar o ser humano com a sua condição genérica, né? Essas finalidades, no mais das coisas, Jean, ela restringe-se à efetiva concretização da autoprodução da vida, é o que nós estávamos falando, né? Sim. E o meio não mais que a disposição racional e projetiva socialmente desenvolvida por intermédio do que convencionamos chamar de educação. Ou seja, educação captada a partir dos recursos perceptivos, Sim. não é? Né? Da fenomenologia mesmo, disposta no ambiente socio-natural do homem, portanto, parte de sua realidade externa. Né? Ou seja, a educação ela faz parte o tempo todo da vida do ser humano. Né? Eu acho engraçado, hoje em dia nós temos assim, chamar o professor de educador. Né? Tá, Eu costumo ter uma briga constante nos lugares onde eu trabalho e conversando com os professores, porque os professores insistem em se auto-intitular educador. Isso é uma coisa que quem colocou foi o Paulo Freire. Mas eu tenho a certeza, gente, que o Paulo Freire, quando ele colocou, ele não quis dizer da maneira vulgar, como tem feito certos colegas de trabalho. Né? Porque a educação, quando a gente está... A temática do ciclo, né? Que é o papel da família, o papel do Estado. No caso da família, a educação ela faz parte o tempo todo da vida do ser humano. Em todas as instâncias. A gente aqui falou já de outras... em outra política, amizade. Exatamente, em outros ciclos. Né? A ideia de que o ser humano ele vai se formando em determinados nichos sociais. Primeiro com a família, depois com o universo escolar, com a rua, com o trabalho, e a vida societária assim se desenvolvendo e desenvolvendo o indivíduo. Correto. Portanto, a educação ela faz parte como é que eu vou dizer? Da vida inteira do indivíduo. Não é o professor o educador. O professor também educa. Também educa. Também, mas ele não é, por excelência, educador. O papel do professor é professar conhecimento, é fazer o indivíduo se aproximar de sua condição humana genérica. De humanizar cada vez mais o indivíduo. Exatamente, quer dizer... Eu vejo, não, é que há um problema, e eu sei que você é afeito a esse problema que tem, que é um problema estritamente epistemológico. Uhum. Porque realmente é uma questão, quando você fala que o professor hoje, não, eu sou educador, é um professor que não tem a consciência, né, da principal questão epistemológica. O que é o conhecimento? Uhum. Não estamos partindo para essa questão, que é exatamente isso. Enfim, o que é o conhecimento? O que podemos
é possível realmente transmitir conhecimento? Ou foi o que você acabou de comentar? Ou nós devemos professar o conhecimento, que é completamente diferente. Exato. Correto? Corretíssimo, corretíssimo. E olha, nessa perspectiva, quer dizer, as condições dadas para que o professor, no Estado, execute a sua profissão, coloca o professor numa condição de que, enquanto educador, ele acaba aceitando que ele não tem necessariamente que transmitir um conhecimento específico sobre a disciplina. Ora, por que eu estou falando isso? Você tinha tempo atrás aí um programa Escola da Família. Sim. Qualquer um era educador. O professor já veio aqui dizer sobre o amigo da escola. O pai, o vizinho, a comunidade entra dentro da escola e me parece que qualquer um que possa saber fazer qualquer coisa pode ensinar, e não que não possa, ensina, até a vida ensina. Mas aquele camarada colocado numa condição de educador. Então qualquer um é educador. Não desmerecendo, mas a tia da cantina é educadora. Sim, mas é importante, e qualquer um é e deve ser educador. Mas eu vejo que o problema é as pessoas terem a consciência desse papel importante, claro, diga-se de passagem, papel social. Claro. Agora, num mundo em que a educação não é privilégio, em que as questões espirituais não são colocadas em plano de importância, né? Não em primeiro, mas em plano de importância, né? A vulgata da educação coloca a gente nessa condição desumana. Quer dizer, você tem professores que foram formados desumanamente, mal formados, né? Mal preparados. A prova disso está aí. Há pouco teve uma prova agora qualificativa do Estado para selecionar os professores que irão ministrar no ensino público. O que acontece? A APOESP, que é uma entidade que deve proteger o professor, e deveria não só proteger o professor, mas a qualidade da educação. Porque a função da APOESP, me parece, ou dos sindicatos, de qualquer organização sindical, não é apenas o operário em si, mas é também a funcionalidade da produção desse funcionário. Sim, claro. Um professor que entra numa sala de aula despreparado em termos de conhecimento, não é um professor, isso é um engano. Então, estão tentando anular a prova que fizeram, por quê? Porque alguns alunos que saem da faculdade imediatamente, estão mais bem preparados, acabam atingindo pontuações elevadas, quanto professores que estão há dezenas de anos na rede pública não chegam a sequer atingir a média necessária. Aí a APOESP e os representantes da APOESP entram com uma liminar para que seja vetada a possibilidade do ingresso dessas pessoas que estão melhor preparadas, sim, para o exercício da função. Então, eu vou te dizer, o que é isto? Expressão real da incompetência e da incompletude, da ineficácia, da atomização da educação na atualidade. Quer dizer, o Estado, enquanto entidade abstrata, ele demonstra ou ele materializa uma educação que só se tem abstratamente, apenas no papel, porque ela não se concretiza na prática dos homens, porque os professores são vulgares. Não estou colocando aqui todos os professores, vamos entender isso desde já. Claro que não, tenho colegas de extrema competência e que se doam verdadeiramente para o ensino público, que militam verdadeiramente pelo ensino público. Então a esses o meu respeito mais profundo. Não, mas o que você está falando, Henry, eu acho que gira bem em torno e vai diretamente àqueles que querem defender somente os seus interesses próprios, exato, além de todos esses outros problemas que você citou. Exato. É tudo voltado para o interesse próprio. Exatamente. Correto? Então aí, esse problema dos sindicatos e outros, aí nesse ciclo eu tenho citado demasiadamente, até acho que Rousseau, mas eu tenho que citar ele de novo aqui, quando ele fala que o interesse tem que ser o interesse geral, e não o interesse de grupos, e não o interesse das partes. Correto? Coisa que eu já citei aqui durante esse... E estou citando constantemente durante esse ciclo. Então, esse que você
citou esse problema dessa entidade de classe, é justamente isso. Eles estão preocupados somente com os interesses próprios de quem está na hierarquia, está comandando, e ou seja, então não conseguimos nos manter com esse emprego, então vamos acabar com toda essa história e vamos entrar com liminar e etc. Claro. Cabe lembrar um exemplo simples, né? Eu participei vergonhosamente de uma vaia coletiva, né? Do maestro John Nashlin, uma certa feita. E depois eu me redimi e percebi o quanto eu estava equivocado naquela situação, mas eu era muito jovem, então eu me permiti esse engano e retifico aqui. O que aconteceu na oportunidade, né? O maestro John Nashlin, ele veio à orquestra, foi convidado para assumir a orquestra, num salário exorbitante, um salário acima de governador, né? Mas enfim, ele tem competência para isso. Só que como são funcionários do Estado, os músicos da OSESP, né? O John Nash exigiu o seguinte, que eles prestassem novo teste. Porque muitos já estavam acomodados, então não se desenvolviam no instrumento. E aquilo virou um inferno, muitos foram demitidos. E eu participei da vaia do John Nashlin, né, assim, contra essa atitude, que nós chamamos ele de tirano, gritávamos e tal. Mas veja se não foi a melhor atitude. Porque a OSESP hoje é uma das mais importantes orquestras do mundo. E o John Nashlin é responsável por essa grandeza. Ele foi o professor, ele foi o cara que botou o dedo na ferida. Ele tirou da acomodação aqueles que queriam permanecer na sombra. Os professores que hoje estão protestando contra essa avaliação, a meu ver, justa, porque todos tiveram a chance de ser avaliados. Claro. Não é? Nada mais são do que a expressão da incompetência de si, né? Exatamente. Né? Agora, Jean, uma coisa que é importante, assim, a gente precisa começar a pensar, né, que se professe, né, o professar, né, no sentido de respeitar também a individualidade, né? Uhum. Porque se coloca a ideia... Porque só é possível o respeito da individualidade a partir da consciência. E da consciência do próprio professor. Quer dizer, essa ideia do desrespeito, essa fragilidade com que o professor entra na sala de aula e os alunos não o compreendem, por várias razões. Primeiro, que o professor não tem autoridade, não tem conhecimento, não demonstra segurança e competência, como diz o Paulo Freire. Não demonstra que sabe. A autoridade do professor é a autoridade daquele que sabe para emancipar, aquele que está lá para ajudar o aluno. E não para mandar, né? Nem sempre o professor está lá para ajudar o aluno. Não, o professor é um poço de vaidade, muitas vezes. Na academia, principalmente. Né? É um poço de vaidade. Ele está lá para ter seu ego massageado, para comprovar diante dos alunos que estão lá necessitando do seu auxílio, para ele exercitar, na verdade, a sua soberba. Exatamente. Né? Ele não está lá para ajudar o aluno, ele está lá para mostrar o quanto o aluno é um ignorante, o quanto o aluno, sabe, e humilha, né, nesse sentido. Né? Ele pratica a humilhação nesse sentido e desrespeita a individualidade. Não quer dizer que o professor deve ser aquele cara que tudo serve, cada um tem uma visão de mundo. Não. A individualidade é aquela que é formada a partir da consciência. Então, nesse sentido, a educação de forma disciplinar deveria capacitar o indivíduo a compreender que a liberdade reside na relação imediata do trabalho com os seus produtos. Pois que só pode, Jean, ser mesmo a relação do trabalhador com os objetos de sua produção, diria Marx. De modo que, quando assim acontece, o sujeito social, o indivíduo social, o cidadão, torna-se autoprodutor de sua vida e também de seu mundo exterior. Ele vai devolver isso para o mundo. Quando ele tem total consciência do seu papel, do que ele executa,
Exatamente. Né? E no caso, aqui, como estamos falando de educação, a gente transfere isso para o professor. Exato. Que é, né, dentro do Estado, né, que o Estado fornece a educação escolar, correto? Ou privado, ele tem total consciência do outro que está à sua frente, no caso o aluno. Uhum. Né? E não sei, acho que podemos até ir além. E aí acontece até uma troca muito salutar entre aluno e professor. Sim. Entre educador e educando. Que aí sim, através desse diálogo, dessa conversa, desse respeito, dessa convivência, Claro. né, tanto vai ser formado um bom aluno, correto? Assim como o professor vai cada vez mais estar atingindo esferas maiores da sua consciência, porque eu acho que na questão, quando a gente fala de humanidade, de se humanizar, em questão de consciência, não há limites. Perfeito. O limite há no humano. E o humano não tem limites. Não. Ele é... Quer dizer, na possibilidade de seu desenvolvimento espiritual e no sentido de sua formação humano-genérica, realmente. Quer dizer, se nós tivermos como perspectiva o mundo que está posto, né? Quer dizer, há realmente uma infinidade né, de limites. De possibilidades, né, para se chegar. Agora, essa realidade externa, né, que é devolvida e tal, é de natureza social, que é isso que você está falando. Quer dizer, quando você respeita o outro, né, você melhora a sua ambiência social. Né? Aí quando você respeita o outro, no sentido assim, não, eu aceito o que você fala. Não é eu aceitar o que você fala. Eu ia fala. comentar isso agora. Não é você aceitar o que o outro fala. Não é ser subserviente Não é aceitar o que o outro pensa. Mas é você promover o diálogo. Promover o diálogo, o desenvolvimento, a reflexão, o pensamento, a consciência. Provocações, suscitar conscientização. Agora, uma coisa que é interessante a gente pensar é que tal realidade externa e de natureza social, portanto, bem como a sociedade, é por excelência a natureza do homem. Não é? Então, ao mesmo tempo, fator condicionante e especificador da relação do homem para com o meio de sua produção, de sua autoprodução. Portanto, a transformação da realidade parece ser mesmo a relação direta entre a verdade, que é bastante concreta, não é? E a possibilidade dos indivíduos exercerem reflexões e ações negativas em oposição à coisa socialmente constituída em benefício de um grupo restrito. Ou seja, a educação para a emancipação é aquela que deve criticar o que está posto, não por uma crítica vazia, mas a crítica para a destruição daquilo que oprime, daquilo que deprecia, daquilo que rebaixa a condição do humano genérico. A educação ela deve elevar o homem a níveis mais altos e não colocar ele numa condição de submissão. Quando o indivíduo faz uma formação técnica, tudo bem, em primeiro plano você vai me dizer, mas ele precisa se formar tecnicamente porque ele precisa trabalhar, ele precisa ingressar no universo do trabalho. Ótimo, concordo. Mas ele é formado para ser disciplinado, para ser subserviente. Ora, você pega o que é o modelo de educação do Senai. Sim, está ali somente para formar técnicos da qual eles vão cumprir somente uma função, nada mais do que isso. Uma função para atender a necessidade do capital, porque o cara que vai ser formado ali, ele vai trabalhar na indústria, né? Sim, na indústria, no comércio. Exatamente. Então, Henry, vamos dar uma pausa aqui para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente vai voltar falando exatamente sobre essa questão, né, que você suscitou aí da questão da pessoa aí fazer simplesmente a formação técnica e como isso, que eu acho que é de suma importância, e como isso retorna para a própria sociedade quando o indivíduo se submete a isso. Então, no próximo bloco, voltamos com filosofia no cotidiano. Não saia daí.
Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum, nome, nome, nome. Ai, requebra bum, em nome, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome, nome, nome. Requebra bumbum. Você está assistindo Filosofia no Cotidiano, com Jean Gaspar e Henry de Carvalho. Estamos de volta com Filosofia no Cotidiano. Nesse terceiro e último bloco, continuamos com os diálogos acerca do tema educação, o papel da família e o papel do Estado. Henry, retomando o que nós finalizamos no último bloco, vale a pena você comentar um pouquinho conosco sobre a questão do professor como propagador da ciência. Perfeito. Se a gente pegar o professor hoje, enquanto educador, educar, num certo sentido, ele leva a uma formação, claro, do indivíduo, mas de uma forma lato sensu, né? O professor é aquele que propaga a ciência específica. É claro que o professor ele ensina o aluno a comportar-se, ele traz valores, ele também propaga essas coisas e tal, mas não é apenas isso, né? Tem que ser também a formação intelectual do indivíduo, né? Deve compreender, o professor, né, enquanto propagador da ciência, ele deve compreender que não é ele condicionante do comportamento do indivíduo frente ao mundo, mas a sensibilidade, Jean, é o seu apelo maior. Então, Jean, para Marx, o homem é o objeto imediato da ciência natural, pois a natureza sensível imediata para o homem é imediatamente sensibilidade humana, uma expressão idêntica. Imediatamente como o homem, outro, existindo sensivelmente para ele, pois sua própria sensibilidade primeiramente existe por intermédio do outro homem, enquanto sensibilidade humana para ele mesmo. Né? Então, a relação societária, primeiro, quando a gente coloca a importância da educação, a família, essa coisa toda, retoma toda aquela questão da afetividade, da importância da afetividade para a intensificação da sensibilidade. Sim, não, exatamente. Quando você fala de sensibilidade, que é algo que todo ser humano tem que estar afeito a ela, mas sensibilidade na sua completude, né? Naquilo que o ser humano pode receber de completo. É de suma importância, né? Lá na infância mesmo, entendeu? Aquela formação mais afetuosa possível para que a criança, né? O infante, né? Cresça sentindo o afeto e desenvolva, pelo todo o afeto recebido, essas sensibilidades diversas, que, por meio depois das diversas educações, vamos dizer assim, ele pode se preenchendo e sendo sensível e fazer a troca. Né? Então, a sensibilidade e o afeto vai preencher, né, o campo de relações entre um e outro. Perfeito. Quer dizer, a gente não pode perder de vista, né, que o papel do professor, nesse sentido, deve ser o de fornecer bases para que o aluno aprenda
a noção de si do homem, mas esta apenas se dará com a relevância de que a natureza é o item adjacente do conhecimento do homem. Assim, o homem sendo o objeto primeiro do homem, constitui-se em natureza suscetibilidade e as forças essenciais humanas particularmente sensíveis. O trabalho do professor deve estar centrado em sua própria raiz, nada além do outro, que é igualmente o homem. Não é? Nesse sentido, constitui-se como pedra angular de seu trabalho a compreensão de que o elemento do próprio pensar, o elemento da externação da vida do pensamento, a linguagem é de natureza sensível. Né? Então, a efetividade social da natureza e a ciência natural humana ou a ciência natural do homem são expressões idênticas para Marx. É muito interessante, Henry. Você está colocando essa passagem do Marx, o homem ser o elemento primordial da ciência natural, e eu acho que é visto realmente, ou já está passado o momento de se olhar o mundo assim. Uhum. Porque se você olhar o homem como o elemento primeiro dessa ciência, né, você não só vai retomar, mas vai buscar novos elementos éticos, novos elementos de convivência. Eu estou dizendo isso porque eu tô retomando um pouco os modernistas. Eles iam muito a questão ali com Descartes e toda aquela turma dos modernos, era muito a questão da matemática, da geometria, né, dessa formação do mundo. Uhum. Correto? E que eu acho que foi de suma importância. Teve seus problemas, claro, mas eu acho que foi de suma importância pelo o que gerou hoje e as facilidades hoje que nós temos de tecnologia, de informática, até de informações e de tudo mais, que nos facilita muito a vida. Sim. Correto? Porém, é claro, não sou todos que têm acesso, não sou todos. Porém, com a gente revertendo um pouco agora, entendeu? Nós podemos lutar e primar pelo homem em primeiro plano, coisa que talvez não foi muito feita no passado, ou talvez de forma errada, para poder sim tirar melhores proveitos de toda esse, vamos dizer aí, eu vou usar o termo progresso, às vezes é complicado, mas por todo esse progresso tecnológico, porque houve progresso tecnológico, mas talvez não houve muito o progresso ético do homem, moral do homem. Talvez ainda matamos e brigamos pelas mesmas causas que brigávamos há 1000 anos, há 2000 anos atrás. Então, isso que quando você comentou, me veio logo essa... Uma questão que a gente precisa entender, Jean, é que o problema a solucionar deve ser compreendido verticalmente, né? Sim. E o fato que primeiro há que se pôr é o de que no modo de produção nosso, né, tanto que é o capitalismo, né, tanto o objetivo do homem quanto sua compreensão do mundo são débeis. Não é? Isso se dá em função do estranhamento. Porque a concepção que o homem possui de si, com a que tem de sua labutação, de seu trabalho, se mostram de profunda estreiteza e limitação. Isto em função da vida de consumo de mercadorias. O que acontece? Você estava falando da formação, do desenho geométrico, da utilização desse tipo de saber e tal. Se o ser humano não está na frente, há complicações tremendas. Pense você o que foi a formação de um Sérgio Naya. O camarada, ele era engenheiro. Ele constrói um prédio não pensando que aquele prédio
é objeto não apenas do desejo e da necessidade, mas é algo que irá atender especificamente ao ser humano. E o cara constrói, para economizar, ele constrói com areia de praia e o prédio cai e traz danos terríveis para as pessoas. A morte de... Veja os médicos. Quer dizer, você assim, torça para não ficar doente, né? Torça para não ficar doente. Porque não há dinheiro que pague a incompetência. Não é? E sobra incompetência. Porque o que está na sua frente não é um ser humano. É uma mercadoria. É uma mercadoria. Quer dizer, se você não pode se curar, dane-se a sua medicina. Por isso que é visto, por isso que Não é verdade? quando você colocou a ciência natural tem que ser primeiro o homem, Sim. eu acho que não até talvez já passou o tempo de pensarmos assim, mas é visto a hora realmente de retomar isso para podermos usar esses mecanismos para o homem. E isso, Jean, recai sobre a educação de forma tremenda. Porque muitos professores que estão lá na rede pública estão lá porque acham que é mais fácil o trabalho lá ou que se remunera melhor o trabalho lá do que em outra parte. Muitos professores adentram no ensino público e depois saem esclerosados, vitimados de doenças graves, de estresse, sei lá o que lá tal, propositadamente. Alguns realmente sofrem com isso porque não é fácil aguentar uma sala de ensino público diante com 60 alunos. Com 60 alunos, com alunos rebeldes, com alunos indisciplinados, etc. e tal, mas o professor também é indisciplinado. O professor também ele não tem a autoridade do saber, daquele que conhece de fato o que está fazendo ali. Também possui uma estreiteza do seu trabalho, né, na consciência que ele tem de si e do outro. Porque ele está lá para exercer uma função e ele não exerce, porque ele não reconhece o outro como extensão de si. Ele está lá por causa do dinheiro fácil. Ora, quantos eram advogados e foram ministrar letras? Que competência tem um advogado? Mal tem a competência de si. Não é? Quer dizer, ele está lá comprovando a alienação, ele está lá comprovando o estranhamento do mundo, o estranhamento de si, o estranhamento do outro, o estranhamento da vida. A busca do dinheiro, somente isso, nada mais. Tem uma colocação do Marx, até para dar um pouco de preenchimento para essa nossa discussão. Ele coloca o seguinte, olha, o lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado, portanto, pelo simples estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter. A esta absoluta miséria tinha de ser reduzida a essência humana, para com isso trazer para fora de si sua riqueza interior. A miséria espiritual gera a riqueza material de poucos. E as pessoas não estão acordando para o elemento primeiro, que é o homem. O elemento mais radical, que é o homem. Não é? Claro, porque, enfim, nós vivemos a vida, se você for pensar, para que você vive? É para o outro. Sim. Não é? Da mesma forma você quer o bem da sua filha, da sua mãe, do seu vizinho. Enfim, você quer ter uma profissão para servir alguém. Né? A interdependência, as pessoas não compreendem essa interdependência que há. Né? Se eu tenho uma profissão, é para fazer algo para o outro, e aquele outro é uma profissão que faz... É tudo uma cadeia. O problema é que o outro, no nosso modo de produção, até aqui só tem sido o patrão. Só tem sido a burguesia, aquele que acumula. Né? O outro nunca é aquele que precisa ser atendido de fato. Né? E na realidade, você sabe que há essa controvérsia do capitalismo. Eu acho que nem o patrão acaba sendo atendido, porque uma hora ele também é atingido por esse mal. Mas isso eu falava assim, como é que você acha que você é livre, né? Você compra o passaporte para a liberdade hoje, é uma coisa interessante, né? Quando você busca-se qualidade de vida, né? Discute-se qualidade. Educação é condição para a qualidade de vida, evidentemente.
Só que as pessoas... Só um exemplo que eu ia retomar, esqueci. Sim. Aí você compra a qualidade de vida nos condomínios fechados, né? São presídios. São presídios. É uma forma bonita, né, da classe média e da burguesia, né, se isolar do mundo, né? Então ela compra um condomínio, aqui em Guarulhos tem ali a Barbegrim, né? Sim, que é um condomínio bonito, elegante pra caramba, né? Onde era a fábrica Barbegrim, agora eu esqueci o nome do condomínio, enfim. E um muro alto para danar, grades, cerca elétrica, pô, parece uma cadeia, parece uma prisão. E aí você compra aquilo para que você seja livre, você compra morar dentro de uma prisão para que você seja livre. Com a ilusão de que lá dentro você tem segurança, que lá dentro você tem tudo. Mas você não vive só lá dentro, o seu mundo é lá fora também. E quando você põe o pé para fora do portão, você descobre que você não é livre. Que toda aquela liberdade que você quis adquirir, na verdade, aprisionou os outros. E você é prisioneiro de sua própria liberdade agora. Exatamente. Não é? E você tem que conviver com toda a violência que é gerada da miséria. E a violência não é só a do assalto, a violência é em todos os sentidos. Quando você passa na frente do... Outro dia eu passava na frente de uma igreja e o que os padres da igreja ali fizeram? Eles colocaram gradis, assim, como se fossem pregos, né, na escadaria. Pra galera não sentar, pro pessoal não sentar. Para o pessoal não dormir na porta da igreja. Ou dormir, E isso não é uma violência? Isso não é uma violência? É uma violência. E isso não é fruto da miséria espiritual? Fruto da má formação espiritual? Fruto da ignorância, portanto, expressão da miséria da educação? Por isso que eu comentei que há controvérsia. Pensa-se que, está servindo, na realidade não está servindo a ninguém. A ninguém. Não, na verdade, sim, a educação vigente ela é voltada para a escravidão. Isso precisa ser colocado. Ela é voltada para a escravidão. Pois que o trabalho, Jean, nas relações estabelecidas dentro da lógica do capital, corporifica-se em pura forma de opressão. Pelo trabalho, o homem deveria alcançar a sua liberdade, pois que se constitui como fator teleológico, portanto, adequado a um fim. E tal finalidade nada mais é senão a atitude do indivíduo diante da objetividade da vida social. Nesse sentido, há que se compreender que o homem é, antes de tudo, ser social e histórico, e por esta razão se diferencia da natureza. Pois que enquanto ser genérico não pode ser mera ferramenta da produção material, e é o que tem sido. O ser humano tem sido formado para ser mera ferramenta da produção material. Ele não é formado para auxiliar o outro, para reconhecer o outro, para desenvolver a sua individualidade. Ele não é formado para isso. E é engraçado como isso se toma, mesmo quando você luta, né? Eu vou dar como exemplo eu mesmo, um exemplo particular que não serve para nada. Mas como eu, desde pequeno, eu sempre estudei música, você sabe, melhor que ninguém. E o meu sonho era tocar numa orquestra, era ser violinista da orquestra. Só que a vida, e eu não estudei violino, só que a vida foi me jogando, né? Eu tinha que existir, eu tinha que viver, eu tinha que trabalhar. Tentei a todo custo, com toda a crítica da família, né? Ah, você é vagabundo, música é vagabundo, música não sei o quê, Imagina o trabalho que tem o professor William aqui. Sim, claro. Que música é vagabundo, não é? Mas a vida foi me colocando, olha, você vai ter que tocar teclado para ganhar um dinheirinho ali, para sobreviver dali. Ó, você vai ter que dar aula de violão. Ó, você vai ter que tocar contrabaixo na noite. E o sonho de tocar numa orquestra foi se afastando, porque eu não conseguia mais dar conta dos estudos. De chegar, não. Entendeu? Então, quer dizer, eu, num certo sentido, não consegui me completar como ser humano na sua forma mais genérica. Me mantive com a música, mas não da forma como eu quis. Então, eu não sou livre para isso. Quer dizer, eu não consegui me emancipar nesse sentido. Eu tive que servir. Eu tive que ser um escravo. Eu tive que ser mera ferramenta da produção. Nesse caso, da educação. Porque eu fui o professor de musicalização, eu fui o professor de violão. Tudo bem.
Eu sou professor ainda hoje. Eu ainda sou ferramenta. Para o meu patrão, eu ainda sou ferramenta. Não é? Eu ainda sou ferramenta do acúmulo material. Né? Mas hoje num nível um pouco mais adequado. Quer dizer, hoje eu consigo me realizar melhor. Né? Agora o problema é assim, quantas pessoas conseguem se realizar melhor? Quer dizer, em geral não. Quer dizer, quando você tem uma população onde aproximadamente entre 5% e 10% da totalidade da população se forma na universidade, ou ingressa na universidade e não se forma, onde 0,5% da população faz mestrado, desses que fazem graduação, fazem um mestrado. Nem sei te dizer quantos por cento fazem um doutorado. Muito pouco. Não é? Então, quer dizer, é um exemplo que realmente não serve para nada, a não ser para a gente confirmar a miséria da totalidade. Né? Não, esse seu exemplo, ele pode elucidar que somos hoje uma população na Terra de 6 bilhões. Isso. Salvo alguma outra sociedade que tem outros princípios e outras formas de conviver, mas na sociedade como a nossa, aí, sei lá, que sejam 4 bilhões, que hoje eu acho que a grande maioria do mundo vive conforme a nossa sociedade, estão em situações iguais a você. Não que isso como eu posso dizer, não que isso vá faça você se sentir melhor, ou eu, ou qualquer um outro, mas é a condição hoje que está posta, e como você já colocou até anteriormente na sua fala, é condição que deve ser posta, que essa condição que está posta deve ser sim alterada, e a educação é um dos veículos para alterar. Eu sei que a gente já está terminando o programa. Sim. Então, assim, só para terminar... eu ia te pedir um fechamento, isso, uma e conclusão. Bem em acordo com o que você está dizendo, a gente precisa compreender que a educação, e a educação para a emancipação, ou seja, a emancipação em si, aparece nesse modo específico de produção apenas idealmente. Né? Quando você diz as liberdades individuais, a liberdade de ir e vir, isso é apenas idealmente. Na prática não é dessa forma. Dessa forma, ideal, né? Algo que ainda não se obteve. Portanto, né? Mas o ser humano, Jean, ele é a espécie que se propõe a objetivos, de modo a negar uma realidade concreta, assegurando outra, que não existe ainda. Isso que é o importante. No entanto, os fins são, por natureza, produto da consciência do humano, e por este motivo, a atividade que comanda só pode ser da mesma forma consciente. Por isso a educação tem que ser para a consciência. Não se trata aqui de consciência pura, mas social. Nós temos que pensar a educação para a emancipação como forma de aquisição ou de transmissão de uma consciência social para a transformação, para a negação do que está posto. Não é o sonho da revolução. Não. O pessoal fala assim, eu vou ser um idealista. Eu não sou um idealista, eu sou um materialista. Compreendeu? A possibilidade de transformação do mundo, ela é concreta, ela é real. A miséria não tem que existir, nem a miséria material, nem a miséria espiritual. Nesse sentido, não é a educação, Jean, que vai transformar o mundo. Porque é uma transitividade entre o objeto e a consciência. Sim, claro. Mas a educação, ela é o elemento da consciência que poderá transformar o objeto. E isso o professor tem que ter claro para si. E tem que ter claro para que se aperfeiçoe, para que lute enquanto categoria, para que mova a estrutura do Estado, que não atende a ninguém, a não ser aos interesses daqueles que querem continuar explorando a miséria material e espiritual. E servindo a seus próprios interesses. Os interesses deles. Ok. Bom, Henry, obrigado. Foi, como sempre, excelente nossas conversas e bate-papos. Diga-se de passagem aqui, eu e o Henry, vira e mexe, nos encontramos em bares, esquinas, na casa dele, na minha. Nós somos naturalmente chatos. Naturalmente chatos, exatamente. Bom, agora, então, vamos pedir para que o William toque e faça o seu comentário estético, né? William, pode ficar então à vontade para o seu comentário. Bem, como eu já havia dito no primeiro programa sobre educação,
eu vou homenagear Villa Lobos durante o ciclo todo da educação. Então hoje eu toquei o prelúdio número 3, que faz parte de uma série de 5 prelúdios que Villa compôs para violão. Bem, Heitor Villa-Lobos, nascido em 5 de março de 1887 no estado do Rio de Janeiro, foi o compositor mais importante brasileiro. Aprendeu as primeiras lições de música com o pai, que lhe ensinaram a tocar violoncelo, usando improvisadamente uma viola. Bem, desde muito cedo, Villa-Lobos era apaixonado pela obra de Johann Sebastian Bach. Às escondidas do pai, apreciava também a música popular, em especial os grupos de choro no Rio de Janeiro, e também despertou uma admiração muito grande pela música no interior do nosso país, como as modas de viola. Tais influências fizeram que sua obra fosse totalmente diferente do que costumava se ouvir pelos teatros do mundo, né? Fato esse que fez com que Villa-Lobos provocasse aos ouvidos estrangeiros um quê exótico, o que para nós soaria como tipicamente brasileiro. Villa era apaixonado pelo violão. Isso fez com que ele dedicasse várias obras para esse instrumento. Hoje em dia, para se ter uma ideia da importância do mestre, suas composições foram gravadas por vários grandes nomes do violão, no mundo todo, e são consideradas peças obrigatórias no repertório de um violonista que deseja ser respeitado. Bem, nosso gênio era extremamente preocupado com a educação musical em nosso país. Era importante que a música fosse incluída como necessidade imprescindível à educação. Para isso, teve o apoio do presidente Getúlio Vargas. Apresentou pela primeira vez seu plano de educação musical à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Em 1931, pondo em prática o programa, o maestro organizou uma concentração orfeônica, chamada Exortação Cívica, com aproximadamente 12 mil vozes, compostas essencialmente por alunos de escolas primárias e secundárias e institutos de educação. Após 2 anos, assumiu a direção da Superintendência de Educação Musical e Artística. A partir de então, a maioria de suas composições se voltou para a educação musical. Em 1932, o presidente Vargas tornou obrigatório o ensino do canto orfeônico nas escolas e criou o curso de Pedagogia de Música e Canto, que eram projetos de Villa-Lobos. Iniciativas como essa, de Villa-Lobos e Vargas, é o que se espera dos nossos atuais governantes, para que a música volte a ser disciplina obrigatória nas escolas, pois precisamos conscientizar as crianças do que é música de verdade. Se o projeto de Villa-Lobos tivesse tido continuidade, talvez hoje não tivéssemos na boca das nossas inocentes crianças banalidades musicais como os creos da vida, né? Que só vêm a empobrecer e envergonhar a nossa rica cultura musical. Pense nisso e ajude a divulgar a música de verdade. Boa noite. Estamos encerrando mais um Filosofia no Cotidiano. Gostaria de agradecer aos telespectadores que nos acompanharam pela TV Cantareira. Visite o nosso site www.filosofianocotidiano.com.br e continue nos enviando sugestões, críticas e perguntas para o e-mail produção@filosofianocotidiano.com.br. Gostaria ainda de agradecer aos colaboradores deste programa, a DAF Soluções Digitais e Franco e Baixó Móveis. Boa noite e até o próximo programa. Bom, lembramos que você também pode assistir ao programa Filosofia no Cotidiano também pelo portal da TV Cantareira, no mesmo horário em que ele é transmitido no canal 12. O endereço é www.tvcantareira.com.br. Boa noite e até o próximo domingo.